Mateus. Mateus 16, a partir do versículo... 16. Mateus 19, a partir do 16. Amém? E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai-te e vende tudo o que tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Só até aí, pode se assentar. Amém? Então aqui, meus irmãos, Jesus ele vai narrar, Mateus vai narrar uma passagem aonde um jovem rico, muito rico, ele vai se direcionar até Jesus e vai perguntar, e dizendo: Bom mestre, como eu farei para entrar na vida? E Jesus ali vai dizer: Você já conhece os mandamentos? E ele diz: Senhor, quais, Senhor? E Jesus vai dizer: Não matarás, não dirá falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. E assim sucessivamente Jesus vai recitar os mandamentos do Senhor. E ali aquele jovem vai dizer: Senhor, desde a mocidade eu tenho observado esses mandamentos. Se nós formos ler em outras passagens, vai dizer que Jesus olha para aquele jovem de íntima compaixão com ele e diz: ainda lhe falta algo. E ali Jesus vai olhar para aquele jovem vendo a necessidade dele e vai dizer: vá e vende tudo a quanto possui e dai aos pobres, e assim você terá um tesouro no reino dos céus. E aquele jovem, tendo muita propriedade, ele era muito rico, e ele vai ali curvar sua cabeça sabendo que tinha muita coisa, que ia ter que abrir mão de muita coisa. Ele vai e deixa Jesus. E Jesus vai dizer: quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali os discípulos perguntam: Bom mestre, Senhor, quem poderá se salvar? E Jesus vai dizer: essas coisas para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então aqui nós estamos diante de uma passagem a qual muitos não vão compreender e não vão entender que Jesus, ele era espiritual. Jesus Cristo estava em carne, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, Jesus, no início do seu ministério, antes de iniciar o seu ministério,
ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele vai iniciar o seu ministério. Porque Jesus Cristo, ele veio cumprir um propósito. Nós não vamos ver Jesus falar nada na terra, irmão Jean. Nós não vamos ver Jesus incitando aos homens a viver na vaidade desta vida. Porque Jesus Cristo sabia que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o governo do diabo. E o diabo usa todas as coisas do mundo para influenciar o homem, para que o homem não venha chegar ao pleno conhecimento de Deus. Como diz lá em 2 Coríntios 4, versículo de número 4, que o Deus desse século cegou a luz do entendimento dos incrédulos, para que não chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então Satanás, ele trabalha de uma tal forma para que o homem não venha conseguir enxergar o plano que Deus tem para a humanidade. Se nós formos ver no dia de hoje, as pessoas têm humanizado as coisas de Deus. As pessoas têm colocado como se Deus tem prometido muitas coisas, mas ao contrário disso, a palavra de Deus vai dizer em João, em 1 João, em uma da sua epístola, que a promessa que Deus nos fez foi a vida eterna. Então Deus não nos prometeu carro, Deus não nos prometeu casa, Deus não nos prometeu propriedade, mas Deus nos prometeu a vida eterna, amém? Amém? Podemos nos alegrar com isso? Porque no mundo nós podemos obter isso através do nosso trabalho. Claro que Deus é conosco em todas as coisas, mas para nós entendermos essa passagem, nós precisamos entender o propósito de Deus e por que Deus dirigiu esta palavra ao homem, a esse jovem. Porque Deus olhou para aquele homem e viu o que lhe faltava. O que faltava naquele homem era que ele se desapegasse ao dinheiro, era que ele deixasse o dinheiro para que ele pudesse servir a Deus. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro, lá em Timóteo, é a raiz de todas as espécies de males. Então todos aqueles que estão com o seu coração entrelaçado ao dinheiro, todos aqueles que colocam a sua força no dinheiro, eles estão se afastando de Deus e com isso não conseguem chegar ao conhecimento de Deus. E Deus, vendo a necessidade daquele jovem, disse: jovem, uma coisa lhe falta. Vá, vende tudo e dá para os pobres, vem e me segue. E assim tu terás um tesouro no reino dos céus. Olha só, para muitos hoje isso é loucura. Meus irmãos, se nós formos observar hoje, está totalmente contrário, irmão. As pessoas têm anunciado o Jesus do dinheiro, as pessoas têm anunciado o Jesus dos bens materiais, e não o Jesus que era o Filho de Deus, e que veio à terra para nos dar a vida eterna, que veio ao mundo para nos libertar do maior cativeiro que se chama o pecado, e tem anunciado um Jesus materialista, um Jesus humanista, um Jesus que não pode curar, não pode libertar, um Jesus que não pode transformar as vidas, porque é um Jesus humano. E a palavra de Deus vai nos ensinar que o nosso Jesus, ele desceu à terra, João capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não veio com esse objetivo, a qual muitos têm anunciado, mas Jesus veio com o objetivo de nos dar o quê? A vida eterna, a salvação. E essa era a necessidade daquele jovem, e assim a necessidade de cada um de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra. Então Jesus, vendo a necessidade daquele homem, que ele estava aprisionado no dinheiro. Ah, mas irmão Felipe, muitos não estão aprisionados no dinheiro, mas estão aprisionados na bebida.
Muitos não estão aprisionados no dinheiro, mas estão aprisionados nas drogas. De tal maneira, se fosse um alcoólatra que ia até Jesus, Jesus dizia, ó, larga a bebida e segue-me. Renuncia à bebida, renuncia à prostituição. Mas a necessidade daquele jovem era o quê? Era ele tirar o seu coração do dinheiro. E a palavra de Deus vai dizer em que? Em Mateus capítulo de número 6, versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, aonde os ladrões roubam em mina, aonde a traça ferruja, aonde os ladrões roubam em mina, e mais ajunteis tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, aonde os ladrões não podem roubar e nem minar. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Então Jesus Cristo, ele vai nos ensinar a não colocar o nosso coração no dinheiro. Mateus também, capítulo de número 6, versículo 31, Jesus vai dizer o que? Não esteja inquieto, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque todas essas coisas os povos do mundo procuram. E eu, o seu Pai Celestial, sei daquilo que vocês necessitam. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então Jesus sempre vai ensinar o homem como o homem deve o segui-lo, como o homem deve viver uma vida aqui na terra. Ah, mas irmão Felipe, então eu não posso trabalhar. Jesus não está dizendo isso. Ah, mas irmão Felipe, então quer dizer que eu não posso receber meu salário. Jesus não está dizendo isso. Jesus está nos dizendo que se o nosso coração estiver em primeiro lugar no dinheiro, o dinheiro se torna o quê? O nosso Senhor. Se o nosso coração estiver primeiramente no carro, o nosso carro será o quê? O nosso Senhor. Se o nosso coração estiver na casa, a nossa casa será o nosso Senhor. Se o nosso coração estiver primeiramente na nossa família, a nossa família será o nosso Senhor. E qual será a consequência disso? Nós perderemos a vida eterna. Nós perderemos a nossa salvação, o bem mais precioso que o homem pode ter. E este jovem jogou fora essa oportunidade. Jogou fora a maior riqueza que o homem pode ter na terra. Não existe nada melhor neste mundo do que a salvação. De um dia poder nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e poder ali se assentar com Ele, poder ver como Ele é, poder ali na cidade estar junto com o Senhor e a sua glória nos consumir, receber um corpo glorificado, poder estar na cidade santa com o Senhor Jesus Cristo. Então esse jovem jogou fora, como muitos têm jogado fora essa oportunidade. Muitos, irmãos, muitos até mesmo que pregam a palavra têm jogado fora, porque têm anunciado um Jesus diferente da Bíblia. E muitas das vezes, se as pessoas abrirem a palavra de Deus e começarem a meditar, vai conhecer Jesus, o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo. A palavra de Deus fala que Jesus era simples, fala que ele não tinha, lá em Isaías 53 vai dizer que Jesus não tinha parecendo em formosura, que os homens olhavam para Jesus e não admiravam ele, ô irmão, que Jesus era um homem simples, diferente como esses filmes que as pessoas colocam na televisão, Jesus de cabelão, com os olhos azuis. Olha só, totalmente diferente do que as pessoas colocam. Um Jesus com cabelo liso, com os olhos claros. Então as pessoas olhavam para Jesus e desprezavam. E ele não teve usurpação de ser igual a Deus.
Ante a si mesmo se esvaziou, assumiu-se a forma de homem, achando-se na forma de servo. Se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, a qual todos nos céus e na terra e debaixo da terra irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos entender que é o maior tesouro que o homem pode ter, a salvação. E Jesus diz ali, quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. E agora nós podemos dizer, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, os que querem ser ricos, irmão Jean, caem muitas cobiças. E com isso eles se transpassam da fé. Então muitas pessoas que querem desejar ser rico. Eu particularmente não desejo, já tive muita oportunidade, o irmão Jean até sabe. E muitas pessoas falam, irmão Felipe, abre a empresa e faz não sei o que. Eu falo, não. E fico naquela tentando empurrar e fazendo, e muitas oportunidades eu não quero. Porque se com pouco já é difícil, irmão Jean. Com pouco é difícil. Imagine, com desejo no coração de obter muitas propriedades. Mas de obter muito dinheiro. A sua igreja você deve fundar. Quê? Fundar a sua igreja. Quando surgir a oportunidade, fundar a sua igreja. Não, nossa igreja já é fundada, é Cristo. Nós somos a igreja dele. Então, este jovem perdeu a sua oportunidade. Como muitas pessoas. Muitas pessoas que começaram no caminho e se desviaram. Por isso que a palavra de Deus diz em Timóteo que muitos se apostataram, ou seja, se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo doutrinas de demônios. Então nós precisamos entender que nós não somos diferentes deste jovem. Que nós temos oportunidade. Ele teve também a sua oportunidade. Só que diferente que nós, que servimos a Cristo, nós aproveitamos essa oportunidade. A palavra de Deus, Jesus, ele vai dizer que os discípulos perguntam, Senhor, então quem poderá se salvar? Jesus vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então um rico pode se salvar? Pode. Mas será difícil um rico entrar na vida por causa da sua propriedade. Se nós chegarmos e anunciar, irmão Valéria, esse evangelho para um rico é loucura. Um evangelho de renúncia, um evangelho onde nossa prioridade é o reino do céu e a salvação. Você pode ver, todos aqueles que se aproximam do rico para pregar a palavra são hereges. Que eles vão dizer, não, Deus te abençoou, Deus te deu um dom de quê? De estimular o crime. Um dom de estimular a prostituição. Que dom é esse que Deus deu? E muitos dizem, não, eu tenho fé, por isso que Deus me deu essa mansão, me deu esse carro. Gente, a fé é totalmente diferente daquilo que as pessoas têm propagado. A fé é crer na ressurreição. A fé é crer no Filho de Deus. É buscar a salvação de nossas almas. Então Deus, Ele supre a nossa necessidade. Jesus mandou aquele jovem seguir a Ele. Aquele jovem está vivo hoje? Alguém pode me responder? Aquele jovem de mais de 2000 anos atrás? Não. Então aquele jovem perdeu a sua oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de salvar a sua alma. Como muitos vão dizer, não, eu vou deixar o dinheiro, vou deixar a prostituição. Meu irmão, a vida passa depressa. Olha para nós. Antes, eu estava ali brincando, correndo, pensando só em brincar. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus pregando a palavra.
E quantos eram criança, hoje estão vivendo uma vida de prostituição? Eu também já vivi. Pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou. Mas o que eu quero dizer com isso? Através desse jovem já foi. E que nós precisamos fazer diferente. Porque nós estamos vivos. A palavra de Deus diz que só os vivos podem alcançar essa salvação. Que depois da morte segue o quê? Segue-se o juízo. Então depois que morremos, nós não podemos alcançar a salvação. E não adianta muitos dizer, mas ele foi se encontrar com o Senhor. Gente, nós precisamos ser realistas. Que só podemos alcançar a nossa salvação enquanto nós estamos aqui. Depois que nós partimos, acabou a oportunidade. Verdade. Então Jesus diz para o homem, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então nós precisamos continuar crendo que as pessoas podem ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Podem ser alcançadas por esta palavra. Assim como nós estamos aqui ouvindo esta palavra. E podemos também se arrepender e confessar o Senhor Jesus Cristo e pedir, Senhor, me aceita, Pai. Eu quero, Pai, entrar na vida, eu quero receber esta salvação. Eu quero ser transformado, Senhor, pela Tua palavra, eu quero viver o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que me transforma, sabe por quê? Porque se nós viver o Evangelho do homem, a qualquer momento nós iremos voltar para a nossa antiga vida. Se nós vivemos o Evangelho do homem, tudo o que acontecer, nós iremos se afastar de Deus. Meus irmãos, eu já vi tanta coisa acontecer, hoje eu tenho entendimento, que quem é de Deus, conserva-se a si mesmo. E nele, o maligno não pode tocar. Então Deus, ele protege. Nós falhamos, mas perseveramos. Aquele que está de pé, cuida para que se não caia. E muitas pessoas vão dizer assim, mas se eu vou servir Jesus, como? Se as pessoas estão roubando, se as pessoas estão cobrando para pegar a palavra, se as pessoas estão humanizando as coisas de Deus, meus irmãos, quem nos convida é quem? Jesus. Se nós queremos seguir ao homem, meu irmão, é só perdição. Já viu um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Então nós precisamos ter esse entendimento que só em Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só através do conhecimento de Deus nós podemos alcançar a salvação. E este jovem teve a oportunidade. Ele viu que tinha muita propriedade, irmão Jean. Ele viu que ele ia ter que se desfazer de tudo. E ali ele baixou sua cabeça e foi embora. Por quê? Ele achou aquilo difícil. Ele achou difícil servir a Deus. E muitos hoje vão julgar aquele jovem, meu irmão. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas dizem que seguem a Cristo, estão com o seu coração no dinheiro. Estão ali, oprimindo o povo para conseguir patrimônio na terra, para conseguir coisas terrenas. E Jesus, ele nos chama para viver a vontade dele, viver no reino dos céus. Alcançar a salvação, essa tem que ser a nossa prioridade. Alcançar a salvação. Esse jovem perdeu a sua oportunidade, mas nós, a cada um de nós aqui, nós temos a oportunidade de alcançar a nossa salvação em Cristo. De poder servir a Cristo. E assim ter um tesouro no reino dos céus, amém? Então que possamos fazer assim, diferente deste jovem. Triste foi o fim dele. E de muitos que não se arrependeram. Mas eu aprovo o Senhor que muitos
de nós alcançaremos a salvação em Cristo. Amém? Vamos colocar de pé para a gente estar orando e que possamos assim guardar esta palavra em nosso coração. Amém? A gente está orando ao Senhor, a gente está encerrando, e que Deus venha assim falar melhor em nossos corações. Senhor Deus e Pai, Pai, neste momento, Pai, nós te louvamos, bendizemos, Pai, o teu nome, porque o Senhor, Pai, é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Sim, Pai. Pai, a tua palavra diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação, Pai, é esta: que Cristo, Pai, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as suas obras do que a Deus. Verdade. Senhor Deus, como diz lá em Romanos capítulo 1, Pai, os homens, Pai, são amantes de si mesmo, profano, caluniadores, mais amigos, Senhor, das coisas do que amigos de Deus, ingratos, profano, irreconciliáveis, perversos, Senhor, amantes do mal. Senhor Deus, eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó, Papai, alcance, Pai, o nosso coração, Deus. Sim, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser como Jesus. Arranque, Pai, de nós toda avareza, toda prepotência, Pai. Pai, nos dê um coração puro, Deus. Um coração, Pai, reto, que se desvia do mal. Um coração, Pai, que não prioriza as coisas da terra. Um coração que não ajunta tesouro da terra. Pai, que ainda, Pai, que nós venhamos perder a nossa própria vida, Deus. Que nós possamos, Pai, priorizar o Teu reino. Buscar a salvação, Senhor. O bem tão precioso, Pai, é qual muitos têm desprezado. Nos ensina, Pai, a cultivar, Senhor, a salvação. Nos ensina, Deus, a nos desfazer, Pai, de todas essas tralhas do mundo e a colocar, Senhor, a nossa prioridade no Senhor. João vai dizer: não amemos o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago vai dizer: adúlteros e adúlteras, todos aqueles que quiserem ser amigo do mundo, constituem-se inimigo de Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. Tenha misericórdia, Pai, desta geração, Senhor. E alcance, Pai, os corações aquebrantados. Levanta homens e mulheres dispostos a viver uma vida, Senhor, segundo a Tua palavra. A viver uma vida segundo o Teu reino. E a desprezar, Senhor, a sua própria vontade. Glória a Deus. Para fazer a Tua. É a oração que eu te faço, Deus. Pai, toma os seus filhos, Pai. Alcance, Pai, a cada coração. Aqueles que ouviram esta palavra, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia. E que assim, Pai, o Senhor transforme essas vidas. Pai, continue também abençoando, Pai, a vida da irmã Valéria. Continue ajudando, Pai, a Tua filha. Sim, Pai. E que ela possa alcançar, Pai, a sua salvação. Assim, Pai, como cada um de nós que estamos aqui. Sim, E todos aqueles que amam, Pai, e aguardam, Pai, a sua vinda. sim. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, aquele que puder, dê uma salva de palmas para o Senhor. E assim estamos encerrados.